Olá, eu sou Micaele, sou atriz na Cia Escarcel de Teatro e a minha proposta hoje é conversar um pouquinho sobre o teatro das oprimidas. Vocês devem ter visto nas aulas anteriores com Lenilda sobre a importância desse método desenvolvido por Boal. O teatro do oprimido ele não vem para transformar a sociedade, ele por si só não tem esse poder transformador, mas ele vem para desvendar alguns véus, para que as pessoas elas possam ver o que se olha, que é o que Boal dizia. Não é só você observar um fato, é você ver ele na sua completude. Então, o teatro das oprimidas ele parte também desse viés. No entanto, esse teatro das oprimidas ele vai ter a particularidade de dedicar-se a esse corpo feminino, a observar essas revoluções, essas mutações, expectativas, seduções, obsessões e opressões, visando a geração de conhecimento, autoconhecimento e desenvolvimento político e artístico no que diz respeito às mulheres. Ou seja, percebe-se que dentro do teatro do oprimido não contemplava-se a vida dessas mulheres em sua totalidade. Então, quem desenvolveu o método foram as estudiosas Alessandra Vanucci e Bárbara Santos, e elas partiram exatamente da experiência com o próprio teatro do oprimido. Bárbara conta que dentro do teatro do oprimido ela percebe que as mulheres elas têm maioria em relação a números, existiam muitas mulheres coringas, mas elas não ocupavam esses espaços de poder. Os espaços de poder eles eram ocupados em sua maioria por homens. E aí esses homens também estavam em cargos de direção, assumindo esse lugar de poder, eles estavam em cargos de direção. Então, por mais sensibilidade que eles tivessem voltado ao teatro do oprimido, quando eles iam representar as opressões vivenciadas pelas mulheres, eles não conseguiam dar conta, porque as mulheres têm o lugar de fala, as mulheres têm suas particularidades, e aí quando elas se colocam e elas se representam, elas conseguem fazer isso com muito mais maestria. Nós estamos falando de opressões que nós vivemos no dia a dia. E aí os homens eles não conseguiam fazer isso. E aí ela começa a perceber também que muitas vezes quando ia se representar no teatro fórum violências e opressões voltadas para as mulheres, principalmente a violência doméstica, quando os homens iam assumir esse lugar de protagonista, eles também não conseguiam dar conta de algumas particularidades dessa realidade, porque não era algo que fazia parte da realidade deles. Então, por esse e outros motivos, ela começa a sentir a necessidade de criar técnicas e de pensar um teatro do oprimido voltado para as mulheres. E aí o teatro das oprimidas. E aí a gente tem, o teatro do oprimido ele tem essa característica de ser um teatro muito político. E aí quando a gente pensa nessa coisa do político, a gente pensa que quando a gente vai fazer teatro, a gente não deixa de lado o nosso ser mulher. Porque o corpo que a gente leva para o palco é um corpo feminino, porque a vivência que a gente leva para o palco é uma vivência feminina, e as próprias técnicas que a gente desenvolve a partir do ser mulher, do que nós somos. Nós somos mulheres e nós somos vítimas de um sistema patriarcal opressor. E tudo isso a gente acaba levando para o palco. O teatro ele é político, principalmente o teatro do oprimido, que tem como principal objetivo pensar essas questões sociais. Então, Bárbara surge, a partir de uma conferência que elas realizaram, surge essa necessidade de criar o Teatro das Oprimidas, e o Teatro das Oprimidas ele está fazendo agora 10 anos, aliás. É algo muito novo, é algo que tem sido pensado e que tem sido trabalhado em vários países, com vários grupos, com várias mulheres, mas é algo muito novo. É algo que está sendo lapidado diariamente a partir das experiências e das vivências dessas mulheres. Então, esse teatro das oprimidas ele passa também por essa interseccionalidade, porque quando a gente pensa o teatro do oprimido, a gente pensa nesses homens que estavam ocupando esses lugares de poderes, como eu falei há pouco, que eram homens brancos, homens cis, homens héteros, então eles estavam em um lugar de privilégio. E aí, quando a gente pensa nessa interseccionalidade, a gente pensa que os temas transversais pelos quais a gente passa carecem de aprofundamento em algumas questões. E aí vem a questão de gênero. Então,
Então, outra coisa também que ela acaba percebendo, né, e que eu frisei para conversar com vocês nesse pouco tempo, é que esse papel que era representado no teatro, quando a gente fala em violência contra a mulher, ou quando a gente fala na realidade das mulheres dentro do teatro, a gente pensa muito naquela figura da mulher vitimizada. Então, eles vitimizavam muito essas oprimidas, né? Então, Bárbara ela vem falar até da questão, trazer alguns exemplos sobre a questão da violência doméstica, por exemplo. Quando as mulheres eram colocadas no palco para representar essa violência doméstica, e aí entrava algum protagonista da plateia para procurar uma solução para aquela realidade de violência e de opressão que a mulher estava sofrendo, e ele simplesmente falava, vou arrumar minhas coisas e vou embora desse relacionamento, né? E aí o relacionamento acaba e o problema está resolvido. Só que a questão das mulheres em relação à violência, ela vai muito além disso, né? É uma questão muito subjetiva, é uma questão social e subjetiva. E aí, só ir embora não resolve o problema, principalmente porque muitas mulheres não conseguem ir embora. Então, quando a gente coloca a mulher nesse papel de vítima, e não de protagonista nas situações de violência, a gente não consegue dar a ela mecanismos de defesa e de solução para os problemas que ela está vivendo, porque vai muito além do simplesmente ir embora. A gente tem uma família dizendo que a mulher deve permanecer no relacionamento, a gente tem um amor aos filhos sendo questionados, então é importante que a mulher permaneça como pai dos filhos, que crie os filhos dentro de casa e tudo mais, dentro daquele ideal de família criado e repercutido dentro do modo de produção capitalista e dentro do sistema patriarcal. Então, percebe-se isso dentro do Teatro Fórum também, dentro das experiências que se tinha com as situações de violência. Então, simplesmente a mulher vai embora e aí coloca muito a mulher naquela posição de idiota também, né? Se ela permanece dentro de uma situação de violência, se ela permanece dentro de uma situação de opressão, dentro de um relacionamento que lhe apaga enquanto mulher, enquanto protagonista da sua vida, ela é idiota se permanecer aí e não for embora. E, na verdade, não é assim que acontece dentro dos casos de violência, né? E dentro das relações pessoais. A gente tem essa violência contra as mulheres também aumentada significativamente nesses casos nessa relação de pandemia, e aí o Teatro das Oprimidas continua ainda fazendo atividades e desenvolvendo meios de trabalhar nesse novo modelo online, nesse novo modelo virtual, como eu estou fazendo aqui com vocês, e também pensando nesses casos de violência que tem esse aumento significativo nesse contexto de pandemia. O laboratório, onde elas começam a desenvolver essas técnicas, porque elas começam a pensar também dentro do Teatro das Oprimidas, que as técnicas elas precisam ser voltadas para as mulheres, voltadas para esse corpo feminino, é o Laboratório Madalena. E aí, recentemente, elas acabaram percebendo que dentro desse Laboratório Madalena e dentro dessa vivência com o Teatro das Oprimidas, as mulheres também tinham um padrão, elas também tinham um perfil, elas também tinham uma cara. E aí, em sua maioria, eram mulheres que estavam vindo da universidade, eram mulheres que vinham de lugares mais privilegiados dentro da sociedade, né, dos centros urbanos, mulheres brancas, mulheres jovens, mulheres cis, mulheres héteros, né, então elas tinham esse perfil. E aí, dentro dessa necessidade, surge o Laboratório Madalena Anastácia, né, que é voltado principalmente para as mulheres negras. E aí é importante também a gente pensar, quando a gente pensa no teatro do oprimido, em que linguagem de teatro é essa que a gente está oferecendo para a sociedade. Porque o que percebia-se também, que quando iam desenvolver algum teatro fórum dentro das comunidades periféricas, e aí eu falo muito do teatro fórum porque é o método mais utilizado dentro do teatro do oprimido, as pessoas que eram dos centros urbanos e que tinham acesso à educação e que tinham a educação formal e adentravam as universidades, elas têm um vocabulário muito extenso, né? Porque o vocabulário ele também é um lugar de privilégio, o vocabulário ele também tem classe, né? E aí o vocabulário é muito extenso e as pessoas que eram das zonas mais periféricas elas não conseguiam falar, elas não conseguiam dialogar, porque muitas vezes o vocabulário delas tinha uma certa limitação. Então começa-se a pensar também em falar muito mais com o corpo, né, em falar muito mais com o som, em utilizar esses outros meios, esses outros mecanismos de interpretação
para além da fala, né? Porque ficava muito naquela coisa do discurso. Então eu vou lá, dou um discurso, converso com o opressor, convenço o opressor, e se esse opressor ele não tem o mesmo tipo de linguagem, o mesmo acesso que o meu, os argumentos dele chegam a hora que se extinguem, que se limita também. Então vamos conversar mais com o corpo, vamos conversar mais com o som, com o barulho, com a agressão, com, sabe, essa outra forma de representar e de atuar. E aí outra coisa que a gente também tem que pensar quando a gente fala no Teatro das Oprimidas é nos questionarmos acerca também da cultura e da arte que é espalhada por aí, voltada para as mulheres e que falam sobre as mulheres, né? Então vamos começar a nos questionar. E aí vem o questionamento, por exemplo, das músicas infantis. Se a gente pensa que o cravo brigou com a rosa, a gente pensa na romantização da música infantil, do tanto que a gente acaba normalizando, né, esse discurso de violência. A violência ela é romantizada nos meios de comunicação desde que o mundo é mundo. A gente tem uma romantização da violência contra a mulher, por exemplo, nas novelas, nos filmes. O homem passa a novela inteira violentando a mulher e no final eles têm um final feliz. E aí a gente tem essa romantização e essa naturalização da violência. E aí é algo que a gente também tem que pensar e é algo que é colocado dentro do Teatro das Oprimidas para ser pensado e para ser questionado. E em que consiste esse método, por exemplo, do teatro fórum? O teatro fórum é de uma situação, né, essa situação ela vai ser desenvolvida e o público ele vai intervir sobre essa situação. Ele vai dizer o que ele pensa a respeito dessa situação e ele vai apresentar soluções para a cena que é criada. Então, se eu falo sobre violência contra a mulher, né, o público ele vai me dizer o que essa mulher deve fazer para repensar essa situação de violência, né, para tentar sair dessa situação de violência. E aí o Teatro Fórum ele consiste nisso, nessa participação do público, né? Boal ele vai dizer que todos nós somos atores, todos nós temos condições de atuar. E aí pensar um pouquinho sobre essa sociedade que a gente está inserido. E o Teatro do Oprimido ele vem como uma espécie de ensaio de uma situação que acontece corriqueiramente no cotidiano, alguma situação que precisa ser repensada. E essa situação, e nós vamos procurar juntos meios de solucionar isso a partir da atuação. Então é essa coisa do teatro político que eu já coloco para vocês. Dentro do Teatro do Oprimido também, e principalmente dentro do Teatro da Oprimida, do Teatro da Oprimida, a gente não pode pensar no elas. Então, a gente não chega em um determinado bairro, ou em determinada comunidade, ou em determinado grupo e coloca algo que a gente já traz para a comunidade. Né? Na verdade, a gente vai procurar dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo, dentro daquela organização social, os pontos fortes dela e trabalhar com eles. Então, é sempre no nós, não elas, sabe? Porque quando a gente coloca a plateia como outro, a gente não deixa ela participar enquanto protagonista daquela situação e daquela realidade. Então a gente vai começar a perceber essa comunidade, a gente vai começar a perceber essa organização de mulheres como protagonista, né? Como um grupo rico que pode me apresentar diversas possibilidades. Porque a gente tem uma mania de discursar falando sobre comunidades carentes como se naquela comunidade não tivesse nada. Como se nós estivéssemos levando algo para ofertar. E na verdade não é isso. Né? Nós temos que observar aquela comunidade como uma comunidade rica de diversas outras coisas, de diversos elementos e nos utilizarmos desses elementos para fortalecer aquela comunidade a partir de uma realidade que é apresentada. Isso é algo que a gente tem que frisar também. E o Teatro do Oprimido, né, finalizando, ele não é um teatro voltado, o Teatro das Oprimidas, na verdade, ele não é um teatro voltado só para mulheres. A intenção dele não é que ele seja composto só por mulheres, mas ele vai agregar um grupo de pessoas interessadas na superação desse patriarcado, né? Na superação desse sistema que diz que os homens são mais poderosos que as mulheres, são mais fortes que as mulheres, que os homens devem ocupar lugar de prestígio e as mulheres não, que as mulheres elas têm um lugar limitado ao ambiente doméstico, que as mulheres não podem ocupar os espaços públicos. Então, o Teatro das Oprimidas ele vem para questionar tudo isso e para convidar pessoas que estão interessadas em superar esse sistema.
O Teatro das Oprimidas ele tem essa iniciativa que vai investigar as especificidades das opressões enfrentadas pelas mulheres dentro da contemporaneidade, né, nos dias atuais, e propor ações e medidas que possam ajudar a superar essas opressões, promovendo a igualdade de gênero através do teatro. Então, óbvio, a gente não vai superar esses problemas simplesmente a partir do Teatro das Oprimidas, simplesmente a partir de um teatro fórum, mas a gente vai colaborar com essa reflexão das mulheres acerca da sua própria identidade e do seu papel social, né? Então a gente tem como principais palavras dentro do Teatro das Oprimidas a ética e a solidariedade para resolver tanto os conflitos externos quanto os conflitos internos também, com essa coisa do reconhecimento, do se perceber nesse lugar de oprimida. E aí, a partir de então, as mulheres saírem desse lugar de culpada, né, desse lugar, desse papel de Eva e de Cinderela e de Branca de Neve, de Barbie e de tantas outras coisas que são colocadas pra gente durante toda a nossa vida. Esse é um fragmento, né, da aula, da proposta da atriz Lenilda Souza, quando ela nos propõe a pensar em Teatro dos Oprimidos, e aí eu quis trazer um pouquinho dessa realidade do Teatro das Oprimidas, né, pensando no lugar das mulheres, e como mulher feminista, ativista, eu achei interessante trazer um pouco dessa reflexão para vocês. O Teatro das Oprimidas é um teatro é uma metodologia nova, é um estudo novo, parte de um grupo de mulheres que estão empenhadas em pensar o lugar da mulher dentro da arte, dentro do teatro e dentro da política também, por que não, né? E vocês podem estar procurando, vocês podem estar se aprofundando se tiverem interesse, e essa é só mais uma contribuição aí para vocês.